Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo da Liga Espírita do Estado de São Paulo, o nosso estudo aqui do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje estamos aqui juntos, estamos aqui também com a nossa irmã Andréia. Tudo bem, Andréia? Olá, pessoal! Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Que nós tenhamos uma ótima aula hoje. Que Deus seja conosco. O nosso irmão Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Silvio? Tudo bem, André? Tudo bem, Wilton? Olá, pessoal. Que prazer e que gratidão mais uma vez estar com todos vocês, viu? Uma ótima aula a todos nós. E também, como já anunciou o Marcelo, nosso irmão Wilton está conosco. Tudo bem, Wilton? Tudo bem? Olá, pessoal. Que essa luz de Deus aí esteja com todos nós em mais um estudo e nos fortaleça muito. Que assim seja, gente. Então, possamos, então, a partir desse instante, nos prepararmos, né, para o nosso estudo de hoje, formulando aqui a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, primeiramente agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais essa atividade de estudo. E em nossa prece nós pedimos para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a esta nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos, uma grande quantidade de amor, de fluidos, de energia, possam nos envolver a todos, todos que estão acompanhando este estudo aqui da Liga Espírita, onde quer que estejam, possam receber todo o amparo e o auxílio de que necessitam. E também, em nossa prece, pedimos o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais, possam nos envolver nas suas boas mentalizações impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão, de entendimento, para os ensinamentos, né, que serão abordados nessa oportunidade. Assim sendo, então, agradecidos pelo que nós estamos recebendo, e iremos receber, né, durante todo o período que aqui estamos reunidos, possamos formular a prece que o Mestre Jesus nos ensinou e pedimos para que essa prece possa subir às esferas superiores e retorne a nós em forma de bênçãos e fluidos, provendo tudo o que nos seja necessário. Após a prece, nós pediremos a permissão para que possamos dar por iniciadas as nossas atividades de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, nós declaramos por iniciado o nosso estudo, né? Pedimos a permissão, né? Para que possamos realizá-lo. E pedimos a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vamos, então, já começando aqui o nosso estudo, vamos verificar a leitura, né? O capítulo 31. E eu vou pedir, então, para o Wilton começar, né? E depois passar para o Marcelo e para a Andréia. Pode ser? Vamos lá, então? Vamos sim. Então, iniciando o nosso capítulo 31, a razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos,
são chamados de ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram, mudos, e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso, a demasia de conforto, né? Não raro traz o relaxamento, e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Obrigado, Wilton. Marcelo, continua? Vamos lá, Silvio. Então, continuando, um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra, e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o hora e hora de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o soverdouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria, atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-lhe a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com um material cuidado, para doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe o entusiasmo santo rumo à vida superior, e estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. Obrigado, Marcelo. Continua, André, por favor. Claro. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se aninhou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador no Pai na criação. Finda a historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrada com ardente oração de júbilo indefinível. Isso, muito bem.
Bom, pessoal, nós temos aqui uma lição que é, né, muito importante assim para nós, né? Como todas, mas esta aqui fala direto aqui para nós, porque vem falar a respeito das dores, né? Fala da razão, do motivo da dor, motivo assim do sofrimento que nós temos, né? As dificuldades que estão aí ao nosso redor, né? E assim, a razão, o porquê disso, né? Por que que Deus faz isso conosco, né? E começa, né, aqui o nosso capítulo, né, com a pergunta mesmo, né, de uma das participantes, né, a Raquel, né, ela pergunta para Jesus, né, por, por que motivo, aqui logo na primeira linha, né, por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo, certo? Já aqui tem uma diferença, né, do que é a dor e do que é a aflição, tá? Tudo bem? Então, é a dor que se converte em aflição. Né? E aí, André agora leu no finalzinho para nós, né? Como que isso se transformou, né? O que levou isso a dor, né? Se transformar em aflição. E como que a aflição acabou sendo benéfica, né? Para aquela criatura lá, né? Aqui da história, né? Tá certo? Mas vamos, antes de chegar lá no final, precisamos recuperar, né, alguns conceitos que estão aqui no nosso capítulo, tá certo? Então, vamos lá, primeiramente, nas perguntas que a Raquel fez para Jesus, tá? Então, eu vou ler as perguntas primeiro, aí eu já passo para o Wilton para a gente dar sequência, viu? Então, as 3 perguntas são, ó, não era o homem criação de Deus? Né? Então, por que a dor e a aflição acontecem se o homem é uma criatura de Deus? Né? Por que Deus, né, permite isso? E outra coisa que ela pergunta, não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Ou seja, não tem uma ajuda, não tem, né, ali é, ela falou de anjos, né, os mentores, né, como a gente fala hoje, né, enfim, não tem uma ajuda, né, para a criatura? E terceira pergunta, não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Ou seja, né, a espiritualidade não está cuidando dos nossos destinos? Por que ele deixa acontecer umas coisas assim, tão difíceis, né? O que acontece nisso? E ela, lógico, fez a pergunta para, né, a pessoa certa, né? Fez a pergunta para Jesus. Né? E aqui está registrado para nós a resposta dele, viu? Né? E ele fala com toda a propriedade dele, com toda a firmeza, né? Do Messias, né? Do enviado, do Cristo, né? Que foi enviado aqui pelo Criador, né? Para nos orientar. Então, a primeira coisa que ele responde, pode ler para nós, Wilton, por favor? Pode reler, né? Reler para nós? Sim, sim. Então, a resposta de Jesus, né? Jesus fitou no interlocutor o olhar firme e considerou: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Sim. Então, nesse parágrafo, olha as palavras de Jesus, né? Sabendo que eles teriam dificuldade para até entender, o que ele fez? Ele fez uma comparação, né? Tá? Ele comparou os povos, tá? Com rebanhos. Com os rebanhos, certo? Então, e fez essa analogia, né? Então, para o entendimento da época, né? Para que eles pudessem compreender. E a gente viu que não compreendeu muito bem, né? Mas, enfim, olha, o que ele fala, ó. Então, a razão da dor humana, né, procede da proteção divina. Ou seja, a gente tem dor, a gente tem sofrimento
Porque Deus está cuidando de nós. Olha que interessante, tá? Ou seja, o que é dor para nós e que é sofrimento é cuidado. É uma forma da criação, né? Do Criador cuidar de nós. Primeira coisa que ele fala, tá? Ó, procede da proteção divina. Tudo bem? Então, Deus está cuidando de nós, por isso que nós temos essa dor. Tudo bem? Aí ele explica assim, ó, que aí faz aquela analogia, né? Os povos são famílias de Deus, certo? Ou seja, né? São grupos que se assemelham, né? Como que a maneira, né, de grandes rebanhos, eles são chamados ao aprisco do alto. Aprisco seria o abrigo, tá? Um abrigo do alto. Ou seja, nós vamos chegar a um abrigo. Mas para chegar nesse abrigo, a gente precisa passar por um caminho. Aí que caminho? Ele fala, a terra é o caminho. Então nós temos a terra para passar, tá? É o caminho nosso, tá? E nós, na caminhada nossa, nós temos uma luta. E essa luta, né, essa caminhada, ela nos ensina e edifica. Ou seja, ela vai atuando em nós, vai nos melhorando, né? Nós vamos aprendendo e vamos nos melhorando. Certo? Ensina e edifica. E ele fala do sofrimento. Ó. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas. O que é um aguilhão? É como se fosse um cajado, tá? Né? Que vai cutucando, né? Aquelas ovelhas que fogem, que saem do caminho, tá? Tem alguém que vai empurrando, vai dando né? Vai, né? Dando aquela cutucada mesmo, né? Vai dando um tranco, né? Naquelas que estão saindo do caminho. Então, o sofrimento faz isso, tá? É aquelas ovelhas que vão distraídas, né? Que vão sair do caminho verdadeiro. Bom, ele falou isso. Mas aí, né? O que aconteceu? Parece que não ficou meio, né? O pessoal, tá, tudo bem. Mas não entenderam muito bem. Aí ele continua. O Wilton pode ler para nós? Posso sim. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Aí Jesus acrescenta mais a situação, que é aquilo que de ruim acontece, né? Normalmente. Os excessos, os abusos, né? Aquilo que nos afasta, né, do caminho correto, né? Então, né? Ele fala do excesso de poder, o excesso de conforto, que faz o relaxamento, né, nosso, e nos afasta do trabalho, né? Necessário, muitas vezes, né? Aquilo que sobra para nós e que poderia ser compartilhado e dividido, mas, né? Acaba se perdendo, tá certo? Tá? Então ele vai colocando os problemas. Enfim, mas também isso não foi suficiente, né? Para esclarecer ali as 3 perguntas da Raquel, tá? Ficou faltando alguma coisa. E aí já vai para o Marcelo. Obrigado, Wilton. Vamos lá, Marcelo. Você pode continuar para nós aqui? Aí Jesus começa a fazer aqui né? Contar uma história para nós, para esclarecer mais aí, tirar as dúvidas do pessoal, né? Como sempre ele tão bem fazia, né? Ele via que o pessoal não entendia, então ele ia começar a contar uma história para tentar esclarecer, né? Elucidar melhor, né? Aí ele fala que um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros, os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra, e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler e a escrever e a contar. Afastava-o hora em hora de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que
o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Isso, só um minutinho, Marcelo. Só um Uhum. minutinho, por favor. Assim, ó, nesse primeiro pedacinho que o Marcelo leu, tá aqui uma orientação a respeito, assim, assim, de uma dificuldade, né, que surge para nós, né, quando a gente reencarna, né, fala aqui do nascimento, né. Aliás, nesse trecho que o Marcelo vai ler para nós, tem aí as dificuldades, tá, que nós temos. E como que a gente recebe ajuda para vencer essas dificuldades. Ele está sendo bem didático para nós, tá? Nessa parte aí. Então vamos prestar bem atenção. A primeira parte aí que o Marcelo acabou de ler é essa questão nossa do corpo carnal, que a gente recebe o corpo de carne e a gente precisa se firmar no corpo de carne primeiro, né? Primeira coisa, quando a gente reencarna aqui, a gente precisa de ajuda para se firmar, tá? Então ele fala da parte, ó, né, mover os membros, os músculos, sorrir, repousar, né? Ter ali os braços maternos, asilar-se no braço materno, confiar, né, em quem está cuidando dele, né? Ó, e sem afastar-se do protegido, de noite deu-lhe as primeiras lições da palavra e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, né? Certo? Favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Gente, isso aqui é o primeiro contato nosso aqui na reencarnação, tá? Que são aqueles primeiros, né, 7 anos, né, que a gente fala, né, que a gente está se firmando aqui na encarnação, tá certo? Então, a primeira dificuldade que tem é essa e a gente recebe a ajuda desse, ó, um anjo, né, ó, foi tomar conta desse momento aí, né, de fixação na encarnação. Aí o Marcelo estava seguindo, eu parei o Marcelo. Era afastava-o, né, Marcelo? Hora em hora, isso, por favor. Vamos lá, Silvio. Nós estávamos afastavam, né, em hora, de influências perniciosas ou múltiplas. Essa parte eu já li, é soprando-lhe, né? Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito. Infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível. Garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar, da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao Isso, ó, amanhecer... só um minutinho. Nisso aí a gente pode ver mais algumas ajudas, tá? Tem aqui, quando você falou, tem uma hora que você falou aqui da ação dos espíritos, né, ó, né, que a gente falou, ó, afastava hora em hora de influências perniciosas ou mortífera de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Então, assim, vem afastá-lo, ou seja, já tinha uma ajuda para afastá-lo de espíritos infelizes que iriam levá-lo à morte, tá? Então, cuidou do corpo, defendeu ali dos espíritos. Aí a terceira, você também acho que já leu aqui, olha, um segundo, aqui a terceira ajuda que vem, ó, soprando-lhe o pensamento, ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, olha, socorro imperceptível, tá? Garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo, dava-lhe medicamentos invisíveis, por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas, ou seja, auxílio por meio de fluidos e de recursos, né? Que são medicamentos muitas vezes imperceptíveis por nós, mas que a espiritualidade ela está nos envolvendo, nos auxiliando, que é mais ou menos também o que nós fazemos na Liga, tá? A gente recebe essa ajuda, né? Por meio dos recursos aí, né? De fluidos e energias, né? Fluidos das plantas, enfim, que a gente recebe lá, às vezes a gente nem está percebendo, não está dando nem conta, né? E eles estão agindo, tá? Então Jesus já apontou que aí é uma terceira ajuda que a gente recebe, tá? Na nossa vida, tá? E mais em frente aqui, olha,
Depois, ó, mais embaixo aqui, vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Que ajuda que é essa? Né? Tem a ver aí com o quê? As tentações, né? Olha, que a gente tem no nosso percurso, né? Olha, vezes sem conta, tá? Quer dizer, muitas vezes salvou do erro, do crime e dos males sem remédio, que atormentam os pecadores. Ou seja, é uma outra, digamos assim, a quarta ajuda, né? Que a gente recebe aí ao longo da nossa vida. Jesus foi enumerando, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, né? Marcelo, continua pra gente, faz favor. Ao amanhecer. Isso, vamos lá. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria, atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque dos gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado, para doces instruções espirituais nos momentos de sono. Isso. Aqui a gente já pode detectar uma quinta ajuda, né? Que quando aqui fala assim, olha, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, né? Então, assim, o que está falando aqui para nós? Da dificuldade do dia a dia, né? E todo dia a gente tem lá as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, tá? E a gente também recebe ajuda, tá bom? Para se safar, né? De problemas, né? De dificuldades, né? De situações aí que vão também nos atrapalhar bastante, tá certo? E mais embaixo, que também você já leu aqui, tem a questão da instrução para nós, tá? E a instrução espiritual, né? Tá? Que a gente tanto necessita também. Porque a gente está aprendendo, a gente aprende não só aqui nos estudos, na leitura também, mas muitas vezes durante o sono, né? Quando o Marcelo olhou aqui para nós, ó, ao anoitecer, né? Olha, tá aqui, ó, postava-se a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando com maternal cuidado para as doces instruções espirituais no momento de sono. Ou seja, durante o sono também, a gente, se tiver aí boa orientação espiritual, né, tiver bastante condição, a gente vai receber bastante instrução, viu? Enquanto o nosso corpo dorme. Porque o nosso corpo dorme, mas o espírito não dorme, viu? E o espírito precisa, muitas vezes, estar aí recebendo orientações e instruções, né? Durante né, o sono do corpo, e o espírito vai para as orientações para o estudo, né? Tá bom? Marcelo, por favor, estou te interrompendo, mas, por favor, segue aí. Vamos lá, não é importante, né? São muitos ensinamentos, né? E você vê como Jesus é didático, como você vem falando, né? Ele vai colocando cada tópico, né? E terminando essa minha parte, ele fala que no transcurso da vida guiou-lhe os ideais, auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. Isso. Nessa última ajuda que vem, a sétima, né? Ajuda é na questão aí do quê? Dos planos, dos ideais, né? Ideais da vida, né? A gente precisa ter ideais na vida, né? O que a gente está fazendo aqui? Para onde que a gente vai? O que a gente quer? Né? Que objetivo? Quais são os nossos planos, os nossos objetivos? E aí, olha, o anjo, né? Guiou-lhe os ideais, auxiliou-lhe a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, né? Insuflou-lhe entusiasmo santo, enfim,
rumo à vida superior, que o Marcelo leu agora. Então, assim, é aquele amparo para a gente poder fazer planos, né? E para a gente, né, atingir os objetivos que a gente quer e, né, ser bem sucedido, né, na nossa vida, né? Enfim, então a gente enumerou aqui 7 ajudas, tá? 7 intervenções aí divinas por meio aí de um anjo, né? Digamos assim, né? Que foi orientando, né? A criatura aqui encarnada. Olha que maravilha. Mas, né? Que bom que fosse assim com todo mundo, né? Aí é o que está nessa parte final, né? O que, enfim, não vai dar, né? De maneira plena. Aí agora, Andréa, por favor, vamos seguindo aqui. Claro. E aí entra aquela parte, né? Da ingratidão, do orgulho, do egoísmo, né? Que acabam anulando totalmente a ajuda, né? Então, diz aqui, no nosso texto: o homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou, a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Isto. Então a gente percebe que, apesar de ele ter recebido bastante orientação, bastante ajuda, né, como a gente enumerou aí, o que aconteceu com ele? Ele nunca lembrou de agradecer, primeiro, tá? Então, por isso que a gente sempre fala, lembre-se de agradecer, porque apesar das dificuldades, a gente ainda está recebendo ajuda, então a gente tem que agradecer aquilo que a gente tem, né? Fez-se o quê? Orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios, ou seja, ele não respeitou quem estava ao lado dele. Então, ele o quê? Se mostrou orgulhoso e cruel. Cruel é quando você prejudica, né? Você tem uma satisfação em prejudicar, né? O próximo, tá? Então, e ele nunca se animou em estender, né? Para outros, né? E aquilo que ele, as graças, né? Que ele tinha recebido e passou a humilhar, né? Ou seja, ele se sentiu superior, né? Por estar assim recebido, né? Tá tendo tanta condição melhor, né? Pelo que a gente viu aí, e passou a humilhar os outros, tá? Muito bem. Por que acontece isso com a gente? Só para a gente rapidamente pensar um pouquinho, nós temos assim a gente sabe, né, que a gente tem um livre-arbítrio, né? A gente pode fazer o que a gente quer, assim, né? A gente tem uma liberdade de ação, né? Mas agora a gente tem uma vontade, né? Quer dizer, a vontade se expressa por meio do livre-arbítrio. A gente pode executar essa vontade nossa, mas a gente tem uns limites. E qual que é o limite? É a liberdade, tá? É que a gente tem liberdade, mas o próximo também tem a liberdade dele, tá certo? E a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, né? Não é isso que a gente sempre ouviu falar? Então, pois bem, a gente não sabe muito bem lidar com isso, viu? Com essa liberdade, que ela tem um limite, né? Ela tem um limite. Então, aí a gente tem que conciliar o nosso livre-arbítrio com a liberdade que a gente tem, que ela é limitada, certo? Então, juntando, é como se fosse uma fórmula, né? Livre-arbítrio, que é a nossa vontade em ação, né? Com a nossa liberdade, que tem limitada, né? Então, a gente precisa ter uma sabedoria para lidar com isso. E não é todo mundo que tem, viu? Essa sabedoria, essa sensibilidade, inclusive, e também, né, lógico, qualidades morais, viu? Assim, para a gente poder, né, lidar com isso, né? Para respeitar, né, a liberdade alheia, né? Tá certo? Então, fazendo isso, o que acontece muitas vezes? A gente vai usando o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de ação, dentro
da liberdade, né, que a gente tem, que envolve todos, e aí muitas vezes a gente vai passando por cima dos outros, né? Tá? Passa por cima dos outros. Passa por cima da liberdade alheia, que é o que está relatado aqui para nós. É o que acontece normalmente com as pessoas, né? E Jesus ensinou aqui para nós. Tudo bem? André, pode continuar mais um pouquinho? Claro. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Isso. Então, na hora que ele começou a passar, né, por dificuldades, né? Porque, ó, quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, né? Tá certo? Então, desgosto é o quê? É dificuldade, tá? É uma dor, sei lá, tá? O que aconteceu? Ele entrou em aflição. Tudo bem? Aí que a coisa... Ele começou a ficar aflito. Aí, Andréia, pode ler, por favor? Claro. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Isso. Aí, o que acontece, tá? Começa a aflição, né? Uma vez que ele entrou, começou a sofrer dor e sofrimento, ele começou a entrar em aflição. E ainda teve um auxílio, né, do anjo guardião, ó, que procurava e ainda ajudar, tá? Ó, levantar-lhe o ideal de bondade. Só que, o que aconteceu? Um anjo maior se aproximou daquele anjo guardião e ordenou, tá? Que houvesse ali a conversão, tá? Em aflição. Ou seja, que ele sentisse aquilo na pele realmente. Aquelas dores, que ele causasse um sofrimento maior para ele, que é a aflição, tá? Aí, Andréia? Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Isso. Então, olha, o que precisou, hein? Precisou ocorrer aí uma situação aí de dificuldade extrema, né? Quer dizer, a criatura começou, o indivíduo aí começou a entrar numa aflição grande para que ele voltasse, retomasse a desenvolver aí, né? Os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz. Olha só, hein? A que ponto nós temos que chegar. Tá certo? Veja como nós somos imperfeitos, que muitas vezes a gente não enxerga nada, né? E a gente né? Começa, apesar de ter recebido várias bênçãos, a gente ainda questiona, né? Deus. E quando duvida da ajuda de Deus, né? É o que está lá no Evangelho, viu? Quando a gente duvida, a gente entra no maior sofrimento, que é a aflição. A gente fica mais aflito ainda, tá? E aí, né? É o que vai nos impulsionar a desenvolver os valores. Olha como a gente né? A gente precisa passar por uma grande dificuldade para poder chegar na parte aí de desenvolver valores melhores, tá? Tudo bem? Essa é a nossa lição de hoje, viu? E aí ficou claro para todos, né? Que aí o finalzinho aqui da história, né? Olha aí, ó, né? Não teve a Raquel nem quis fazer mais nenhuma pergunta, tá? Não tinha mais dúvida nenhuma, ela começou, né, a refletir sobre tudo que foi exposto. Tá certo? Então, essa é a lição para nós, né? Nós temos de por que a gente precisa de sofrimento, né? Porque sem o sofrimento, muitas vezes a gente ia se perder e se perder de uma terrível maneira.
Então, o sofrimento e a aflição surgem para nos colocar de novo no trilho, tá? Para a gente poder desenvolver valores melhores aí, né? Qualidades melhores aí para o nosso espírito. Tá certo? Esperamos que tenha ficado claro aí, né? O ensinamento da noite. Nós precisamos agora encerrar, porque o nosso tempo aqui já está no limite. Tudo bem, pessoal? Mais alguma coisa antes da gente encerrar, né? Alguém gostaria de comentar ou incluir mais alguma coisa? Andréia, Marcelo, Wilton? Silvio, eu acho que a frase, né, contida aqui na nossa lição, acho que resume muito bem, né? É aquela lida logo no comecinho, né, do nosso texto. A razão da dor humana procede da proteção divina, né? Cabe o verdadeiro cristão, né, entender isso, acolher isso no seu coração, né, e entender que tudo que vem para nós é em nosso benefício, né? Mesmo que a gente esperneie um pouco, não goste, né? Que somos filhos muito mimados, como aqui diz, né? A gente sempre tem proteção, né? E aí a gente tem que entender que isso é para o nosso bem, que a gente pode até não entender o porquê, mas que existe uma razão. Perfeito. Isso mesmo. Posso falar um negócio rapidinho? Dá Claro, tempo? Dá tempo, Silvio? Pois não. Não, eu queria só ratificar o que o André falou, né? Que é isso mesmo. E feliz daquele, né? Que sentiu a dor. Que sentiu a dor e melhorou com aquilo, né? Porque às vezes a pessoa está sentindo a dor e está insistindo no erro, né? E eu não conhecia a palavra aguilhão. Eu fui conhecer agora. O aguilhão é uma barra com uma ponta de ferro afiada. Ou seja, aquele que está levando o rebanho, ele quer que o rebanho vá para o bom caminho. E se aquele quer sair do caminho, não quer sair, ele vai lá e dá uma espetada naquele fugitivo, e aí ele acorda e vai para o bom caminho. E essa é a razão da dor que a gente tem que sentir para ir para o bom caminho, né, e seguir. E Jesus fala numa época, né, em que ele trazia a boa nova, né? Ninguém conhecia esses termos na época, né? E se tinha aquela época, aquela dúvida na época, ainda existe hoje e ainda vai existir por muito tempo, né? Então, a dor é para nos ajudar a acordar a gente, né? Acordar a gente e ir sempre para o bom caminho, né? Então, é sempre uma lição muito boa, cada capítulo desse livro, viu? Sem dúvida, né? Muito bem, assim, clara, né? Muito explicado e atende à necessidade imagina, naquela época que serve para nós até hoje, né? Muito bem. Tudo bem? Só para também Pois fechar, não. né? Claro, Marcelo. Que a Lógico. Andréia e o Hilton disseram também, assim, duas coisas me chamam muita atenção nessa lição, né? Uma delas é assim, o amor de Deus e da espiritualidade por nós, de colocar um anjo guardião do nosso lado para nos ensinar tudo isso, né? Isso é uma prova de quanto nós estamos protegidos e amparados, e às vezes a gente não acredita, mas que Deus colocou lá um anjo, né? Como aqui a lição diz, né? Um ser do nosso lado que está ligado por amor a nós, que nos acompanha em todos os nossos passos, né? Sejam eles bons ou maus, eles estão sempre do nosso lado. E essa reflexão que a gente tem que fazer sobre as aflições, as dores, né? Porque principalmente nós que somos espíritas, a gente leva muito para o lado do porque eu fiz tal coisa na vida passada e agora estou resgatando o erro que eu cometi. Não que não seja isso, o que acontece na maioria das vezes é isso. Só que muitas vezes aqui são entre aqueles chamados da qual a espiritualidade fala, né, que tem no Evangelho, né, muitos chamados, poucos escolhidos, que às vezes as dores, as aflições são esses chamados, né, para que a gente não se perca nessa encarnação, né? Muitas vezes não tem a ver com a outra. Muitas vezes as dores, as aflições têm a ver com essa, para justamente a gente aprender a desenvolver mais essas virtudes que no final da lição fala, né, a paz, a paciência, né, a benevolência, a caridade, essas coisas assim, para que a gente não perca a nossa encarnação agora, né? Porque muitas vezes a gente se desvia, como você falou, né? A gente não dá valor para essas coisas que a espiritualidade nos traz, e aí a gente acaba aumentando mais os débitos ainda, né? Então é uma coisa para a gente também refletir sobre isso. Sim, sem dúvida, Marcelo. Muito bem lembrado, viu? Verdade mesmo. Nem tudo que a gente passa aqui é expiação do passado, viu? Muitas vezes são situações que nós mesmos aqui nos deparamos nessa vida e às vezes nós nos complicamos na presente vida, tá?
Tem coisas que vêm da vida passada, mas tem coisas que nós produzimos para nós mesmos nesta vida, né? Por conta da nossa imprudência, da nossa intolerância, da dificuldade, muitas vezes, de lidar com o próximo, tá? Então, nós vamos nos complicando também no presente, na presente vida. Muito bem lembrado. Ok, então. Bem, muito bom. Mas agora, precisamos encerrar verdadeiramente aqui o nosso estudo de hoje. Agradecemos aí a atenção de todos, né, que estão acompanhando esse nosso estudo, né, lá desde o início, né, do livro, né. Hoje nós estamos no capítulo 31, né. Então, quem está acompanhando aí, né, muito bom saber, né, que está juntinho aí conosco, né, e possamos agora, sim, em agradecimento, elevar nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, na prece agora de finalização do nosso estudo. Nós agradecemos por tudo que recebemos até o presente momento, os bons recursos da espiritualidade que nos envolveram até então, e agradecemos também o amparo e assistência dos nossos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos trabalhadores de Deus e de Jesus, que nos envolvem aí nas suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa compreensão para os ensinamentos do Mestre Jesus, tão próximos agora de nós, né? Graças aí a esta divina obra, né? Aqui, Jesus no Lar, nós estamos acessando aqui nos nossos estudos. Muito bem. Então, nós vamos pedir para que o nosso irmão Wilton possa fazer a prece de encerramento para nós. Tudo bem, Wilton? Você pode fazer? Posso sim, Silvio. Bem, então, neste momento, vamos mais uma vez agradecendo ao plano espiritual que nos acompanhou durante nosso estudo, por essa luz que recebemos em nossos lares, em nossos espíritos, pelo conhecimento e pelas boas palavras que nós absorvemos, e que possamos aplicar sempre os bons ensinamentos, os bons pensamentos em nosso dia a dia e assim influenciar todos aqueles à nossa volta. Agradecendo mais uma vez o plano, que ele ilumine nossos passos, nossos caminhos. Pedimos permissão para encerrar o nosso encontro com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e toda a glória, hoje e para todos sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos espíritos superiores, espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus, nós declaramos por encerrado o nosso estudo, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Então, até o próximo, se Deus assim nos permitir, né? Tchau, Andréia. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Wilton. Tchau, pessoal. Um prazer falar com todos vocês. Tchau, Marcelo. Até a próxima. Tchau, gente. Um ótimo dia, uma ótima semana. Que Deus proteja a todos. Até.